Espírito vem, quebra os muros em meu ser. Libere nessa noite. Quebra os muros em meu ser. Libere nessa noite adoração. Faz forte. Espírito vem mover. Quebra os muros em meu ser. A sua Bíblia. Hoje a gente tem que falar ligue a sua Bíblia também, né? No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Eu vou fazer uma leitura bastante extensa, por isso eu quero o carinho de vocês. Mas eu preciso fazer essa leitura desse capítulo inteiro, para que você entenda aquilo que eu vou ministrar. Eu quero falar hoje sobre santidade e mundanismo. Fala comigo, santidade e mundanismo. Fala assim comigo, santidade versus mundanismo. Fala de novo, santidade versus mundanismo. Nós estamos vindo, irmãos, de um mês muito importante. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu tenho visto quanto essas pessoas foram ministradas por Deus, direcionadas por Deus. Nós viemos de uma sequência de mensagens que a gente tinha como uma base delas a frase treinando a mente, né? Então nós começamos treinando a mente, depois treinando a mente na justiça, treinando a mente na fé, treinando a mente no amor e terminamos domingo passado treinando a mente na paz. Amém? E essas mensagens, irmãos, todas elas já estão disponíveis no YouTube. Você pode entrar na página da igreja lá no Facebook ou então direto no canal Céu na... qual é o nome do canal mesmo? Itege Viegas. Céu na Terra? Não, Itege Viegas, né? É os dois. Escreve os dois que vai achar. Amém? E você vai ver lá todas as nossas mensagens, entendeu? E eu queria que você não somente ouvisse essas mensagens. Eu queria fazer um pedido a vocês, irmãos. Nós temos crido que essas mensagens, irmãos, têm edificado. Eu tenho escutado, pessoas têm me ligado, pessoas têm me mandado mensagens do Brasil todo. Ontem um irmão aqui do Rio, que há muito tempo eu não via, veio dizer que ouviu a mensagem do Treinando a Mente na Paz. E falou assim, meu Deus, eu quero ouvir todas aquelas sequências, porque aquilo me levou para um ambiente que eu precisava estar. Então quero pedir o carinho de vocês, irmãos. Faz o seguinte, vai no seu Facebook e compartilha todas as mensagens. A gente começou a colocar agora as mensagens com uma roupagem nova, né? O Paulo fez uma capa bem bacana para as mensagens. Os títulos estão bem bacana. E você vai encontrar lá as mensagens. Treinando a mente. Aí depois vem treinando a mente na justiça, treinando a mente na fé, treinando a mente no amor e treinando a mente na paz. Amém? Amém, irmãos? E eu tenho pensado muito e essa semana eu vou estar fazendo um alimento da célula de cada uma delas para vocês poderem divulgar no Zap e fazer aquele evangelismo que muita gente faz. Um dia desse uma irmã chegou para mim, poxa pastor, eu usava tanto aqueles pequenos vídeos para mandar em outros grupos que eu faço parte, grupos da minha família, grupos do trabalho, e tem edificado tantas pessoas. A gente não fez, irmãos, por uma causa, para que você realmente ouvisse de novo a mensagem, né? Porque tem muita gente a gente tem uma mania de se acomodar naquilo que é fácil, né, irmãos? Então eu fiz de propósito mesmo, para você buscar ouvir na íntegra a mensagem novamente. Porém, nós já terminamos esse ciclo, tanto nas ministrações das células quanto no prédio. Então a gente vai fazer esse resumo essa semana. Depois eu vou até fazer algumas mensagens mais editadas sobre isso. Tá bom? Amém? Então chegue na sua casa hoje, irmãos, e compartilhe todas. Você vai encontrar na página Itege Viegas do Face, já com essas roupagens novas. Eu acho que está faltando uma lá que eu não vi, né? Eu só vi a fé, justiça e treinando a mente. Eu acho que está faltando a paz com a roupa nova. Eu não vi, né? Sim, depois vocês vão encontrar lá, tá bom, irmãos? Se você não encontrar lá, você encontra lá no meu perfil, tá bom? Amém? Então você que ainda não me tem no seu Facebook, me adiciona lá, Marcos César. Você vai me achar. Vai ser uma grande bênção. Tá bom? Se você vier falar comigo no Face e eu não responder você, irmãos, é porque eu não tenho muito hábito de responder mesmo não, sabe? Senão eu não vivo, né, irmão? Ficar o dia inteiro ali respondendo as pessoas. Então o meu Face, eu só uso o Facebook para uma coisa, irmãos. Para semear em vidas. Se você entrar no meu Facebook, você vai ver lá. É só mensagens,
frases, sabe? Eu não vou ali contar a história da minha vida. Me sentindo isso, me sentindo assim. Você não vai me encontrar fazendo isso. Amém? Porque eu me sinto em paz. Amém? Então quem se sente em paz não precisa ficar se sentindo em tudo quanto é lugar. Tá bom? De manhã o cara se sente alegre, de noite se sente deprimido. Né? É um negócio de hashtag se sentindo, hashtag se sentindo. Então você, irmão, hashtag vai orar. Hashtag vai ler a palavra de Deus, vai dar uma chapadinha no Senhor, vai adorar que você vai ficar em paz, irmão. Amém? Larga essa porcaria um pouquinho e vai buscar o Senhor. Mas vamos começar? Já pedi para você abrir a sua Bíblia? Então abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, perdão. 2 Coríntios, capítulo 6. Eu queria compartilhar com vocês algo muito importante que o Senhor ministrou muito sobre o meu coração nesta semana. Nós temos vivido uma crise existencial como igreja. Nós temos visto a igreja se tornar mundana. Uma igreja que foi gerada para a santidade. É uma igreja que caminha dentro do mundanismo. E eu queria... Talvez você não vai gostar do que você vai ouvir. Talvez você vai ficar com raiva de mim, mas eu estou bem tranquilo quanto a isso, eu já estou até acostumado, para falar a verdade. Amém? Mas eu não vim aqui para te agradar, irmãos. Eu vim aqui para agradar o Senhor e para direcionar a sua vida. Amém? Não vim para falar o que você gosta, eu vim para falar o que você precisa. Porque são as coisas que nós precisamos, irmãos, que nos fazem crescer, não as que nós gostamos. Pelo contrário, na maioria das vezes, as coisas que nós gostamos nos afastam de Deus. Você sabia disso, irmão? Então vamos começar assim bem de levinho, né? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 6. Diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém. Fala assim comigo: não damos motivo de escândalo a ninguém. Vira para o irmão que está do seu lado, olha nos olhos preciosos dele e fala assim: não dê motivo de escândalo a ninguém. Fala para ele assim: escandaliza, não faz, independente se é certo ou se é errado, não faça. Não dê motivos de escândalos. Cadê você? A ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Fala comigo: amor sincero. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Fala assim comigo: a justiça são armas de ataque e de defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós.
Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vos serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha o verso 1 do capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor. Fala comigo. Aperfeiçoando a santidade. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, por estarmos celebrando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas reconhecemos que ainda há muito, Senhor, o que se fazer. Por isso, Senhor, que o Senhor venha nessa noite moldar-nos como um vaso que desce ao olheiro, Senhor, como o profeta Jeremias disse, que sejamos moldados nas tuas mãos, Senhor, que não sejamos um barro, Senhor, duro, mas que sejamos um barro flexível nas tuas mãos, Senhor, nos entregando, Senhor, a sermos tratados dentro do confronto. Senhor, venha sarando, meu Deus, tudo aquilo que nos impede de romper e caminhar em santidade. Senhor, todas as âncoras que nós deixamos no mundo, arranque, Senhor, nesta noite. Senhor, todas as âncoras que deixamos no mundo, arranque nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Você pode fazer isso com mais amor? Glória a Deus. Eu quero ser bem cirúrgico nesta noite. E falar de santidade, irmãos, é algo muito simples, né? Falar de santidade é algo muito simples. Porque todo mundo sabe o que é o certo e o que é o errado. Todo mundo sabe. Aqui não tem criancinha, irmãos. Todo mundo sabe o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Então, falar de santidade ela é algo muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, irmãos, elas rejeitam a santidade. Elas querem Deus, mas elas rejeitam uma vida em santidade. Elas têm a capacidade de dizer que tem que aturar elas do jeito que elas são. Elas têm a capacidade de dizer que é assim que elas gostam de viver. Se você não gosta, se afaste. Mas como nós nós vamos se afastar se nós temos o encargo do crescimento dos irmãos? Como nós podemos nos afastar, irmãos? Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas dentro de uma visão celestial, nós não estamos para usufruir do que elas têm para nos dar. Muito pelo contrário, nós temos nos preparados para sermos para ela algo que elas possam usufruir. E aí nós temos buscado ter uma vida de referência, ter uma vida de exemplo, ter uma vida para quem ela possa olhar. Existem algumas coisas do evangeliquez, irmãos, que eu não gosto muito. E uma de argumentos e frases que o povo evangélico usa é: mas isso só Jesus. Perdoar? Mas só Jesus. Amar desse jeito? Só
Jesus. Não, querido, não é só Jesus. Ele foi o primogênito. O que é ser o primogênito, irmãos? É ser o primeiro. Ele foi o primeiro que fez, o primeiro que conquistou, o primeiro que estabeleceu e manifestou. Nós, irmãos, nós precisamos entender que o processo de santificação, ele vai além, irmãos, do que você parar de pecar. O processo de santificação, irmãos, ele está além do parar de pecar. O processo de santificação, ele está em lutar contra o pecado, deixar de pecar, mas caminhar na justiça. Deixar de fazer o que é errado, mas começar a fazer o que é o certo. Se eu só deixo de fazer, irmãos, o que está errado, eu também não estou vivendo uma vida de santidade. A minha santidade, ela é aperfeiçoada no que é certo e não no que eu deixei de fazer de errado. Amém? E nós vemos o apóstolo Paulo falando com a igreja de Coríntios. Talvez Coríntios, irmãos, seja a igreja mais problemática que Paulo ministrou, conviveu, abriu. A igreja de Coríntios era uma igreja terrível, irmãos. A igreja de Coríntios era uma igreja mundana. Essa é a expressão. A igreja de Coríntios, ela era mundana. O mundo para eles era importante demais. Eles não conseguiam abrir mão do mundo. E hoje, talvez, irmãos, quando eu olho e eu vejo, e eu não estou falando de outras igrejas, estou falando de nós, amém? Estou falando de mim, estou falando de você. E eu tenho visto esse espírito corintiano, né? Esse espírito corintiano, no mau sentido da palavra, na verdade, né? Entrando dentro dos irmãos. Os corintianos que vão ouvir essa mensagem, me perdoem, irmão, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Amém? Então, o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, é que ou eu e vocês entendemos isso e radicalizamos, ou nós nunca vamos ter uma experiência significativa que dure a eternidade. Ou tudo que nós construirmos, irmãos, será temporário. Deus não nos chamou para construir coisas temporárias, porque Deus, ele é eterno. Deus, ele vive no Kairos, na eternidade. Todos os projetos deles, todos os planos de Deus são eternos. Eles são eternos. E nós precisamos, irmãos, ter uma mente santa, porque só uma mente santa nos fará viver em construção daquilo que é eterno. Aquilo que é eterno, irmãos, aquilo que é eterno tem um preço muito alto a ser construído. Às vezes nós não entendemos que a nossa vida, ela permanece mesmo depois que nós morremos. Ela continua falando, ela continua ministrando, ela continua gerando. A gente está falando de um homem chamado Paulo, que morreu, irmãos, há mais de não sei quantos mil anos. Mas a vida dele ainda continua ensinando coisas para nós. Eu tenho muitos escritores, muitos pregadores que já morreram, que eu leio até hoje, são literaturas minhas praticamente constantes. Nós temos o pastor Miles Monroe, que morreu ano passado. Irmãos, como esse cara está vivo para mim. Porque para ele estar vivo, ele não precisa estar em corpo físico. Está em corpo físico. Eu tenho lido tanto sobre Charles Spurgeon, irmão. Esse cara morreu há tantos anos, há tantos séculos. E o cara tem ministrado muito na minha vida. Por quê? Porque um dia ele decidiu pela santidade. E tudo que nós, irmãos, decidimos pela santidade, nós caminhamos na eternidade. O meu maior desejo, querido, é que mesmo depois de morto eu continue vivo. E que o Espírito Santo me use mesmo depois de morto. Por isso a gente tem gravado muitas coisas, temos buscado escrever algumas coisas, para que a gente deixe, irmãos, para os próximos que virão, para aqueles que estão por vir, aqueles que eu nunca verei, mas um dia me conhecerão através de vocês, através dos meus filhos, das minhas filhas. Por quê? Porque quando nós tomamos uma decisão de negar-se ao mundo, nós começamos a construir algo eterno. Amém? Amém? Só que eu tenho percebido, irmãos, como pastor, eu sou pastor há 10 anos, vai fazer, eu acho, ou já fez. E dentro desse tempo de pastoreio meu, uma das coisas que eu observo, e eu tenho observado muito,
Esse tem um tempo, irmãos, que eu tenho sido muito observador. Hoje tem sido um tempo que eu tenho sido observadores de comportamento. E eu tenho visto como líderes se comportam, quando situações acontecem, como eles reagem. Eu tenho visto isso no mundo secular. Eu tenho visto, irmão, até animais, irmãos, eu tenho observado como eles reagem às circunstâncias. Eu tenho observado muito. E eu tenho visto, irmãos, o que tem impedido pessoas de avançarem. São pessoas que estão dentro de um ambiente de igreja, mas são mundanos como os coríntios. Quase que eu falo corintianos. São mundanos como os nossos irmãos de Coríntios. Ele está no culto, mas ele quer ir para a balada. Ele está no culto, mas ele quer ir para o baile. Ele está no culto, mas ele quer beber. Ele está no culto, mas ele quer fumar. Ele está no culto, mas ele quer ter uma vida de lascívia sexualmente. Ele vem, ele ouve, ele se diz crente, mas ele não entendeu que ele precisa arrancar todas as âncoras que ele deixou no mundo. Nós somos uma geração, irmãos, e eu tenho visto isso, uma geração que deixou âncoras no mundo. Esta igreja é uma igreja que tem caminhado. Sabe quando você pega o barco, irmãos, e você começa a entrar no oceano de Deus? Mas chega um determinado momento e o barco trava. Por que trava? Porque tem uma âncora lá. Existem pessoas aqui, irmãos, que vivem em culto, se entregam à adoração, ouvem uma palavra e falam: nossa, que palavra forte, que palavra abençoada. Mas quando Deus quer fazer ele romper, o barco trava. Por que o barco trava? Porque quando olha-se para trás, irmãos, tem âncoras. Tem âncoras da promiscuidade. Tem âncoras lá agarrado no mundo. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, ser um arrancador de âncoras da sua vida. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim: você tem coragem. Porque essa âncora, ela não é arrancada à força. É você que tem que gritar: tira a âncora. Porque se eu for lá na praia onde você botou essa âncora e arrancar, corre o risco de você, sabe fazer o quê? Pular do barco e voltar nadando. Corre o risco de você fazer isso, irmão. O simples fato de eu tirar a âncora não vai te trazer liberdade. Porque você pode ser tão cara de pau de dar um mergulhão e pá, voltar lá e botar de novo. Botar de novo essa âncora nessa vontade de beber que você tem, de fumar que você tem, de cheirar que você tem, de ser mundano. De ser mundano, essa é a palavra, ser mundano. Irmãos, nós não podemos ser mundano, porque nós não somos desse mundo. O que é ser mundano? É ser pertencente ao mundo. Jesus falou assim: ó, vós não sois deste mundo. Fala assim comigo: eu não pertenço a este mundo. Então arranca a âncora. Você sabe aonde você tem colocado âncoras. Você sabe aonde estão as tuas âncoras. Quem tem que arrancar é você. Às vezes você pode chegar até para alguém e dizer: puxa aí, pode puxar. Mas essa palavra tem que vir de você. É o seu grito de liberdade. O apóstolo Paulo está aqui, irmãos. Se você pega 1 Coríntios, 2 Coríntios, faz uma leitura de 1 Coríntios e 2 Coríntios, irmãos. É guerra o tempo inteiro. Todas as cartas que Paulo mandava para eles praticamente era para de fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Irmão, teve um camarada lá em 1 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, que Paulo manda entregar a alma do cara pro diabo. Ó, irmão, faz o seguinte: entrega a alma desse cara pro diabo. Para vocês entenderem, irmãos, como que aquela igreja perturbava a mente de Paulo. Por quê? Porque para alguém, olha aqui para mim, por favor, para alguém que tem se dedicado a caminhar em santidade, ele não consegue entender, irmãos, como você ainda consegue viver no mundo. Por quê, pastor? Porque, irmãos, quando você caminha na santificação do Senhor, não só é muito mais, irmãos, eu quero que você entenda isso, é muito mais do que parar de pecar. Santidade, irmãos, é muito mais imenso, muito mais intenso do que parar de pecar. A santidade é um caminho de aperfeiçoamento. Pela santidade, coisas novas são reveladas a você. A santidade é um ambiente de revelação.
E nós precisamos escandalizar o mundo com a nossa santidade. A igreja precisa escandalizar. Irmãos, você precisa escandalizar a tua escola com a tua santidade. Você precisa escandalizar o teu trabalho com a tua santidade. Nós precisamos escandalizar o mundo com a santidade. A santidade é uma forma de viver. A santidade, irmãos, é um hábito oriundo da nossa terra, da nossa origem, que é o céu. Porque no céu só há santidade. No céu não há mundanismo. Não existe um resquício de mundo no céu. Não existe absolutamente nada. Sabe, você pode parar um anjo, né? Às vezes ele está trafegando. Hoje tem aparecido tantas nuvens, né, irmão? Hoje eu vejo assim, a nuvem, aí tem os anjos, a outra é a nuvem do arrebatamento, é a nuvem do sol. Quando chegar perto de uma nuvem dessa, procura por um anjo aí. Ô anjo, você tem vontade de tomar uma cachaçinha? Você tem vontade de dar um tragozinho? Você tem vontade de... Ele falou, não tenho vontade disso não. Isso não faz parte da minha natureza. Amém? E eu acho que esse é o grande ponto. Porque a santidade tem tudo a ver com a natureza. A santidade, irmãos, é a transformação da tua natureza. Amém? Amém? Então, nós temos que entender isso. E aí, quando você entende isso, você vai começar a perceber algumas coisas. Você vai começar a entender quando o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a forma de viver anterior e a forma de viver agora. Porque antes, porque eu era... Porque o que passou, sabe, um homem desancorado, um homem que dizia do seu passado sem estar preso a ele, um homem que quando lembrava das coisas que ele fazia, ele não sentia nenhuma vontade de fazer de novo. Tem uns irmãos que eu conheço, irmãos, que é até um perigo ele contar do que ele era do passado. Irmãos, tem alguns irmãos que não podem nem dar testemunho do seu passado, sabe por quê? Porque às vezes eles lambem os beiços, irmão. Rapaz, antigamente quando eu saía do trabalho e daqui a pouco tu vê ele assim, ó, sabe, com vontade, vem um gostinho na boca de novo, vem de novo, porque ele está ancorado, irmãos. Nós precisamos ser uma geração desancorada com o mundo. Irmãos, viver em santidade é caminhar no oceano de Deus, em liberdade, ser conduzido por Ele, pelo vento dele, pela maré dele, pela correnteza dele, sem olhar para trás, sem ter nada que te prenda no passado, sem ter nada que te prenda no mundo e naquilo que o mundo produziu, naquilo que o mundo gerou em você. Por quê? Porque você não pertence a esse mundo. Nós começamos a falar sobre uma série de mensagens de treinamento, e tudo aquilo, irmãos, vai te levar para esse lugar de santificação. Porque uma mente treinada na justiça, uma mente treinada na fé, uma mente treinada no amor, que vive dentro de um ambiente de paz, sabe o que acontece com ele? Ele começa a ser aperfeiçoado na santificação. Porque a santificação é um ambiente do aperfeiçoamento. Você só é melhorado, você só é aperfeiçoado quando você entra no ambiente de santificação. Não quando você entra no ambiente da adoração. Não quando você entra no ambiente da intercessão. Isso não te aperfeiçoa. A adoração não te aperfeiçoa, a intercessão não te aperfeiçoa. O que te aperfeiçoa é a santificação. Por isso a santificação é uma das doutrinas da graça. Por quê? Porque a graça te alcançou, a graça te libertou, a graça te tirou desse mundo e te colocou nesse oceano de graça do amor de Deus e da sua infinita misericórdia. Mas só a santificação, que é uma das doutrinas da graça, vai, irmãos, tirar você dessas âncoras que estão presas, que te prende a esses lugares. Então pega na mão desse lindo irmão que está do seu lado e fala para ele assim: irmão, quais são as âncoras que você precisa arrancar? Dá um pulinho comigo em Romanos, capítulo 6, verso 19. Romanos, capítulo 6, verso 19. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, verso 19, diz assim: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Preste atenção nisso, vou ler de novo. Falo isso em termos
humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Fala comigo, que leva à santidade. Fala de novo, que leva à santidade. Seja sincero, olha para mim, levanta essa cabeça linda aí que Deus te deu. Algumas Deus deu uma privilegiada, né, irmão? Tem um. Aleluia. Então levanta esse cabeção aí, irmãos. Glória a Jesus. Olha aqui para mim. Amém? Presta atenção no que eu vou falar. As pessoas que você se relaciona, os ambientes que você se relaciona, elas estão te levando para a santidade ou elas estão te levando para a impureza e para a maldade? A santidade, ela é acompanhada de uma palavra, irmão. Fala assim comigo. Todos aqueles que decidem por santidade são radicais. Não é radicais com as pessoas, não, mano. Não é ser radical com o irmão, com a família. Não é nada disso, não, mano. Eles são radicais com eles. Eles são radicais com eles. Nós vivemos, irmãos, principalmente dentro de igreja, pessoas que vivem em um ambiente de fofoca. São pessoas que decidem viver em um ambiente de fofoca, se contaminando naquele lugar, irmãos. Ah, mas falaram mal de mim. Irmão, se você nem sabe, aí melhor ainda, que nem vai te doer nada. E o que eu faço com quem falou? Já perdoa antes, irmãos. Dá logo um tiro de perdão. Fala para o irmão que está do céu, você precisa aprender a dar tiro de perdão, irmão. Vai resolver tanta coisa. Sabe aquela pessoa que vem, tu já pega. O que foi? Te deu um tiro de perdão. Nada do que você falar, fizer, vai me fazer odiar você. Porque em santificação o ódio não habita. Amém? Mas não, irmãos, nós vivemos no ambiente do... É um fala daqui, um fala, eu não gostei, irmão. Quem te disse que você tem que gostar? Ei, quem disse para você que você tem que gostar de alguma coisa? Ah, mas disso eu não gosto. Me desculpa o que eu vou falar para você. Com bastante amor, com bastante carinho, irmãos. Que se dane se você gosta ou não gosta. O problema é teu. Ninguém te chamou para gostar. Te chamou para viver. O Espírito Santo não te chamou para gostar. Ele te chamou para viver nesse ambiente. Aí eu não aguento mais. Aguenta, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ser provados além do que podemos suportar. Então tudo que você tem passado, você aguenta. Vai lá pro irmãozão que está do céu. Você aguenta, mano. Você tem que parar de ser frouxo. Se você está enfrentando é porque você aguenta. Ai, mas eu não aguento mais. Então se você não aguenta mais, está perto de acabar. Porque não vai além do que você pode suportar. Sabe por que você não consegue suportar? Porque você não caminha em santidade. A santidade gera resistência. Fala comigo, a santidade gera resistência. Mas fala com fé, fala, a santidade gera resistência. Amém? Fala de novo agora, a santidade gera perseverança. Quem é santo, irmãos? Quem caminha em santidade? Ah, pastor, eu não sou santo porque eu nunca vou parar de pecar. Mas você está vendo que o apóstolo Paulo falou assim, eu falo em vocês pela humanidade de vocês e pela limitação da humanidade de vocês. Ele não estava dizendo que você é perfeito e será perfeito. Irmãos, ninguém aqui é obrigado a ser perfeito. Olha aqui para mim, irmãos. Ninguém aqui é obrigado a ser perfeito. Você é obrigado a ser aperfeiçoável. Você é obrigado a ser melhor a cada dia. A cada dia. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu serei melhor do que eu fui hoje. Amém? Isso é caminhar em santificação. Sendo aperfeiçoado, sendo melhorado, se tornando melhor. Hoje, irmãos, olha aqui, você vê um irmão hoje
E aí você lembra 5 anos atrás, ele é a mesma coisa. Ele continua tendo problema, irmãos, com fofoca, continua tendo problema com mágoa, continua tendo problema com rancor, continua tendo problema com ódio no coração. É a mesma coisa de 5 anos atrás. Isso sinaliza alguma coisa, sim ou não? O que sinaliza? Que ele está ancorado no mundo. Que ele entrou no oceano de Deus. Eu não estou dizendo que não entrou, mas não consegue ir. Aí porque ele achou que na adoração, nossa, na adoração eu chorei, nossa, na adoração eu senti um arrepio, porque crente gosta de sentir arrepio, né, irmão? Negócio de crente é arrepio, arrepiou. Ele vem para a igreja para sentir arrepio, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele continua fazendo as mesmas coisas. Porque o que muda a sua vida não são os arrepios, irmãos. O que muda a sua vida é a caminhada na santidade, na santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E quanto mais eu vejo a Deus, irmãos, mais aperfeiçoado eu sou. Quando eu olho para mim mesmo, olha aqui para mim, irmãos. Quando eu olho para mim mesmo, eu enxergo quem eu era. Mas quando eu olho para Deus, eu enxergo quem eu serei. Quando os meus olhos estão em mim, irmãos, eu estou toda hora preocupado. Hoje eu vou fazer o que eu fiz. Rapaz, tô com vontade de matar, tô com vontade de cheirar, tô com vontade de beber, tô com vontade de fumar, tô com vontade de me prostituir, tô com vontade disso, daquilo, porque eu estou olhando para mim. Mas quando eu estou olhando para Deus, olha para mim, irmãos, quando eu estou olhando para Deus, eu começo a enxergar naquilo que eu serei nele. O lugar de perfeição é Deus. Deus chegou para Abraão, o nosso pai Abraão na fé. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus disse aquilo para Abraão? Porque o único lugar que o homem pode ser perfeito é na presença de Deus. Porque na presença de Deus você não é visto, quem é visto é Deus. Na presença, irmãos, por que nós dizemos assim, caramba, olha que homem de Deus? Por que você chega uma pessoa e fala assim, nossa, essa mulher é uma mulher de Deus? Porque você não enxergou ela, você enxergou quem? Não é porque ela é bom, não é porque ele é bom, é porque o Deus ao qual ele está na presença é bom. E quando você está na presença de Deus, irmão, você diminui e ele cresce. Quando você está na presença de Deus, irmãos, os teus defeitos não são maximizados. Quando você está na presença de Deus, é a glória dele que é vista. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque o único lugar que nós seremos perfeitos é na presença de Deus. Mas temos limitações humanas. Ah, pastor, é impossível parar de pecar, porque até em pensamento você peca. Eu também concordo com você, irmãos. Eu concordo com você. Nós não somos humanoides. Nós não somos humanoides. Nós não somos robôs. Nós não somos, irmãos. Somos humanos. Amém? E não é pecado ser homem, irmãos. Não é pecado ser homem. Pecado é você querer ser Deus diante dos homens. Ser homem não é pecado, irmãos. Pecado é você querer ser Deus diante dos homens. Porque as pessoas que estão ancoradas, e aí eles dão uns mergulhos nesse oceano de Deus, aí eles se sentem limpos, se sentem puros, eles começam a achar que são melhores do que os outros. São melhores, não somos melhores do que eles, irmãos, mas o Deus que habita e governa nossas vidas, Ele é melhor. Ele é melhor, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é. Nós só somos nele. Nós só temos vida nele. Por isso, irmãos, arranque as âncoras do mundo. E hoje eu começo uma guerra aqui nessa casa. Fala assim comigo: santidade versus o mundo. Fala de novo: santidade versus o mundo. Irmãos, não adianta trazermos mensagens bonitas se não caminharmos em santificação. Não adianta trazermos louvores bonitos se não caminharmos em santificação. Não adianta você estudar para fazer a casa de milagres se você não anda em santificação. Não adianta você preparar a sua célula para você pregar a mensagem bonitinha se você não anda em santificação. Porque a mensagem, irmãos, que você vive, ela é mais impactante do que a mensagem que você fala. Ela
ela gera impacto. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi na Antioquia. Não porque eles disseram, ó, chegamos na parada e agora aqui, ó, nós somos cristãos. Não, porque as pessoas olhavam, o mundo olhava para eles, caraca, eles fazem diferente. Eles não fazem como os judeus fazem. Eles não fazem como os samaritanos fazem. Eles não fazem como os romanos fazem. Eles não fazem como ninguém da terra faz. E aí um camarada chegou, rapaz, sabe como é que eles fazem? Eles fazem igual aquele cara que morreu, sabe? Que chamavam ele de Cristo. Então esses caras são cristãos. O reconhecimento de ser cristão, irmãos, não é porque as pessoas viram você. É porque as pessoas viram Jesus em você. Viram Cristo em você. Amém? Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Então fala assim comigo, eu fui chamado para uma vida santa, porque o meu Pai é santo. Quando Deus fala, quando o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios no capítulo 6, ele fala assim, ó, caminhem por esta e eu vos serei por Pai. Eu vos serei por Pai. E vocês serão os meus filhos. E vocês serão os meus. O sonho que eu tenho, o desejo que eu tenho é que as pessoas olhem para mim, olhem para vocês e falem assim, nossa, ele é a cara do Pai. Nossa, a cara do... Um dia Felipe ficou falando, eu quero ver Deus. O senhor fala que a gente vai ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. E aí Jesus ficou indignado com aquilo. Falei, por que vocês falam que querem ver Deus? Eu não já te falei para vocês que Deus está em mim? E quem vê o Filho vê o... Quem vê o Filho vê o... E quem vê o Pai vê o Filho. Por que vocês ficam se perturbando, dizendo, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus? Porque quem vê o Filho vê o Pai. Amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, em nome de Jesus, querido. Arranca as âncoras. Fala de novo para ele, arranca as âncoras. Existem pessoas aqui que estão ancoradas na amargura. Existem pessoas aqui que estão ancoradas no rancor. Tudo ele se ofende. Tudo é motivo para ele se ofender, irmãos. Se alguém passa e não fala, já está ofendido. Se alguém pisa no pé, está ofendido. Se alguém não cita o nome dele, está ofendido. Tudo ele se ofende. Sabe por que ele se ofende, irmão? Porque ele está vivo. Porque não morreu, irmãos. Ele ainda não morreu para o mundo e vive para Cristo. Você vê quando o apóstolo Paulo começa a falar em sofrimentos, em tribulações, em açoites, em calúnias, em maldizeres, em todas essas coisas. Em todas estas coisas. Isso é vida de santificação. Desculpe, irmão, se eu quebrar hoje, destruir o sonho do pare de sofrer na sua vida. Porque esse evangelho que essas pessoas pregam, dizendo pare de sofrer, esse é um evangelho mentiroso. Vem para Jesus que nunca mais você vai ter problema na sua vida, é mentira. Você vai ter dor de cabeça também. Você vai ter problema lá no seu casamento também. Você vai ter problema no seu trabalho. Você vai ter, irmãos, vai ter problema. Aí a pessoa vem e fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estava lá no mundo, estava ferrado, mas estava de um jeito. Aí eu vim para Cristo, parece que as coisas pioraram. É claro, cabeção, porque você está sendo aperfeiçoado. O teu poder de resistência começou a ser estabelecido. Porque antes, aquilo que você não suportava, agora em santidade você suporta. Aquelas pessoas que você não suportava olhar na cara delas, agora você ama. Agora você as ama. Sabe, irmãos, hoje eu tenho vivido um tempo na minha vida que até aquelas que eu quero odiar, não consigo, irmão. Não consigo odiar. Eu vivi uma experiência esse ano, numa situação, e tinha um cara que eu queria odiar aquele cara, irmão. Eu não consigo, irmão. Fala para o irmão que está a santidade produz na sua vida um infinito amor. Amém? Santidade é muito mais do que não pecar.
Mas enquanto as suas âncoras estiverem no mundo, irmãos, você nunca vai viver uma vida de santificação. Santificação é processo. Santificação é processo. Amém? Então essas pessoas que se levantam, entre aspas, contra você, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, lá não sei aonde que levante, até dentro de um ambiente de igreja que se levante com você, irmão, são essas pessoas que Deus está usando para aperfeiçoar a sua vida, e você fica ancorado no mundo, porque no mundo você tinha mágoa, no mundo você odiava, no mundo você guardava rancor. Por isso você faz as mesmas coisas da igreja, porque você tem uma âncora no mundo, você é mundano. Pronto, falei. É isso, você é mundano dentro de um ambiente de igreja. Você é um mundano que se chama de crente, porque você vai na igreja, mas você não é igreja. Fala pro irmãozão que está do seu lado assim, irmão, fala, é hoje, cara. Fala, Senhor, ele está vindo aqui violento. Ele está vindo violento para arrancar as âncoras, irmãos. Essa semana é uma semana que o Senhor falou muito sobre isso no meu coração. Âncoras. Fala assim comigo, âncoras. E Ele começou a me mostrar um monte de âncoras que eu tinha. Âncoras que eu tinha, irmãos. E eu falava, Senhor, eu não aceito isso. Arranca essas âncoras. Me liberta disso, me liberta de mim. Me liberta de mim, porque eu não posso ser mundano. Porque eu não quero ser o hipócrita que fala uma coisa e vive outra. Que manda as pessoas perdoar, mas eu não perdoo. Que aconselha as pessoas a amarem, mas eu não amo. Que sou tão cara de pau de dizer para as pessoas assim, mano, Deus vai te dar a força. Fica em paz, suporta. E de repente, quando é você que está passando, você não tem paz nenhuma. Você pensa em se matar. Ou quer matar as pessoas. Ou pior, irmãos, ou pior, além de ser contaminado, você ainda produz contaminação na vida das pessoas. Nós precisamos deixar de ser uma igreja mundana. E quando nós nos tornarmos uma igreja que decide pela santidade, nós vamos ver coisas, irmãos, que nós nunca vimos acontecer. Aleluia. Existe uma força que Deus deu a você que você ainda não conhece, que só consegue ser revelada, irmãos, na santificação. Porque quanto mais você dá a Deus, mais de Deus você tem. Eu lembro uma vez que um jovem chegou aqui na igreja e falou assim, pastor, quanto que o senhor acha que eu tenho de Deus? Eu perguntei para ele assim, quanto que Deus tem de você? Porque o mesmo tanto que Deus tem de você é o tanto que você tem dele. Deus é justo nas medidas. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, Deus é justo nas medidas. Ele fala assim, com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Isso é justiça de medida. Isso é justiça de medida. Um dia um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Eu achei aquilo bacana. Mas eu olhei para a vida dele e falei assim, mano, você não gosta de orar, cara, vai dar ruim. Você não gosta de ler Bíblia, vai dar ruim. Eu oro todo dia, eu leio Bíblia todo dia. A minha cabeça pensa nele todo dia, em todo momento. Eu sou um ambiente ao qual ele possa falar. Eu tenho lutado para renunciar todo dia. Eu tenho aumentado o meu nível de renúncia todo dia. E você não consegue renunciar a uma festa. Você, quando chega numa festa, irmão, você se transforma. Vai dar ruim para você. Então, irmãos, nós temos que entender isso, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. 1 Tessalonicenses. Está na Bíblia, tá, irmãos? Depois de Colossenses. Aleluias. Há uma unção nesse lugar, irmãos, muito forte. Oh, Espírito Santo, vem.
Vem, Senhor, vem. Aleluia. Aleluias. Acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 diz assim: porque Deus não nos chamou para impureza. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza. O teu namoro é impuro, então Deus não te chamou para isso. Teu casamento é impuro, Deus não te chamou para isso. Tua vida profissional é impura, Deus não te chamou para isso. O relacionamento com os teus amigos, ele é impuro, Deus não te chamou para isso. Tudo que te contamina, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para santi. Por que a Bíblia fala, irmãos, que Deus, ele não gosta do pecado, ele abomina o pecado? Porque o pecado são as âncoras que nós colocamos no mundo. Pecados são âncoras que nos prende ao mundo, a forma de viver do mundo. O pecado são as âncoras, irmãos, que nos impede de avançar. Imagine você como um pai, você como uma mãe, olhando para os teus filhos, e você querendo que os teus filhos avancem, mas você vê eles presos lá. Ele não consegue avançar, ele não consegue, aquilo vai te dando uma agonia. Mas você sabe que é ele que tem que tomar a decisão. Imagine um pai, irmãos, que sonhou para um filho uma carreira de um médico. Um pai que sonhou para o filho uma carreira de ser um grande advogado, um grande juiz, um grande não sei o quê. Mas de repente ele pega o filho dele com 15, 16 anos, ancorado na maconha, ancorado na cocaína. Como esse pai vive? Vendo tudo aquilo que ele planejou para o filho dele caindo. Porque ele está ancorado, porque ele está ancorado. A impureza te coloca âncoras. O pecado são âncoras que estão te prendendo no mundo, irmãos. E enquanto você for mundano, você vai continuar com raiva dessas pregações. Você sabia que hoje eu tenho quase certeza que hoje existem pessoas que terão capacidade de sair daqui falando mal dessa mensagem. Eu não gostei da mensagem hoje, não. Eu não gostei não, sabe por quê? Acho que o meu coração não está mais ali, por isso que eu não gostei. Eu não estou me sentindo mais bem. É porque aqui você está ouvindo coisas que vai te tornar melhor do que o que um dia você foi. Igreja não é um lugar, irmãos, onde você vem receber um presente todo dia. Tem gente que acha assim, eu vou para o culto receber um presente. A bênção, a vitória, aleluia. Irmão, quando você descobre que você já é mais do que vencedor, você não caminha com ele por causa das vitórias, porque você já é um vencedor. Fala para o irmão, você já é um vencedor. Aleluia. Porque até quando você perde, você ganha. É como a gente cantou. A gente ainda não cantou. A gente vai cantar. É quando se perde que se ganha. Amém? Então fala para o irmão que está até quando você está perdendo, irmão, você está ganhando. E que a gente saiu de manhã, eu estou lembrando. Então, irmãos, quando você entende isso na sua vida, Deus não me chamou para impureza. Olha aqui, é simples. Irmãos, o evangelho é simples assim. É impuro? Foge. As pessoas que vêm conversar com você vão falar de impureza? Não ouve. Um dia desse, um amigo meu, pastor, chegou, Marquinhos, preciso te falar um negócio, não sei o quê. E eu falei para ele assim, irmão, vai me edificar? Falei muito sincero, porque eu conheço, sabe? Irmão, vou falar uma coisa para você, eu odeio fofoca. Eu já odeio as de mulher. A de homem, então. Agora, pastor fofoqueiro, irmão. Não é forte, não. É uma desgraça. É terrível, irmão. E tem pastor fofoqueiro, irmão. É uma desgraça um negócio desse, cara. E eu cheguei para ele ficou até meio chateado comigo, porque ele teve que orar um pouquinho comigo. Ele falou assim,
Eu falei para ele, vai me edificar, irmão? Então não quero saber, rapaz, mas eu estou te avisando. Irmão, se eu precisar saber, irmãos, o Espírito vai trazer para mim. Eu tenho me preparado no Senhor. Faz o seguinte, já que você sabe da informação, me dá a mão aqui e ora por ela. Mas ora com fé, irmãos, para que Deus destrua tudo que está sendo planejado nas regiões celestiais. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra... Sabe qual é o problema de pessoas que chamam outras pessoas para conversar? Elas querem botar a culpa nos outros. Porque elas não conseguem arrancar as âncoras da praia, então a culpa é dos outros. E querem fazer com que outras pessoas enxerguem culpados. Irmãos, culpados é você. Culpado é você que não consegue perdoar, que não consegue amar. O culpado é você, irmãos, que só consegue ver o que os teus olhos te mostram. Não consegue ver o que o Espírito Santo te mostra. O culpado é você, irmãos, que não consegue, que naquele tempo de acusação, você está sendo edificando a vida de alguém, sendo acusado. Como assim, pastor? Como é que eu vou ficar ouvindo alguém me acusar e ficar quieto? Irmão, se você entende isso no teu espírito, você fica quieto. Às vezes nós falamos mais quieto do que falando com a boca, irmão. Porque se você aceitou ser acusado por alguém, mesmo que você saiba injustamente, no seu coração você fica quieto louvando ao Senhor. Por quê? Porque através daquela acusação, de alguma forma, aquela pessoa está botando aquilo para fora, irmãos. E se tiver alguém de Deus do lado dela, vai ministrar sobre a vida dela, vai sarar isso. Porque a Bíblia diz, confessa teu pecado ao Senhor e sereis perdoado. Confessa aos teus irmãos e sereis curados. Amém? Amém, irmãos? Tira a âncora. Hoje eu vim aqui trazer essa disposição para vocês. Aonde você deixou âncoras no mundo? Talvez você fale assim, aí pastor, tem âncora em tudo quanto é lugar. Então vou te dar um conselho, irmãos. Começa uma por uma. Começa uma por uma. Pastor, eu tenho mais de 10 âncoras, pastor. Então fala o seguinte, irmão. Sai daqui tirando uma por uma. Uma por uma. E a cada uma que você arrancar do mundo, levante ao Senhor e fala, Senhor, é para a tua glória, é para teu louvor. Porque eu só quero ser santo, para que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu dou a ti. Aleluia. Ah, pastor, eu não consigo, pastor. Então se você não consegue é porque você nunca esteve num lugar santo. Você pode ter vindo para um prédio de uma igreja, mas você nunca entrou num lugar santo. Porque quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já entrou nesse ambiente de glória. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, a tua santidade vai escandalizar o mundo. Sabe esses irmãos que falam assim, ah, mas isso só Jesus pode fazer. Eles vão ver você fazer. Ah, mas perdoar isso só Jesus. Não, eles vão, olha, o irmão fez, rapaz. Vai dar ruim. Porque tem gente que faz isso. Não, irmãos. Manda tirar. Fala, Senhor, arranca essas âncoras. Senhor, arranca essas âncoras. Senhor, arranca essas âncoras da minha mente. Essas âncoras do mundo. Eu não serei mais mundano. Eu serei santo ao Senhor. Sede santo como eu sou. O que Jesus falou? Sede santo como eu sou. Ele te deu uma direção. A sua direção é ser santo. Sede santo como eu sou. Ele foi sujeito às mesmas paixões que nós. E ele está dizendo, sede santo como eu sou santo. Porque o meu Pai é santo. E se nós somos filhos, irmãos, nós temos que caminhar em... Nós não vamos ser santarrões. Olha aqui para mim, irmãos. Há uma diferença de caminhar em santidade e ser santarrão. Não confunda uma coisa com a outra, irmãos. O santarrão tem uma âncora no mundo também. Porque o santarrão, ele é moralista. O santarrão, ele quer se colocar acima das pessoas. Eu sou bom, você é ruim. Eu vou falar uma coisa aqui para você, irmãos. Eu sou o maior pecador dessa casa.
Por isso que talvez eu seja o mais amado dessa casa. Porque a quem muito perdoou, muito amou. Eu brigo muito com o apóstolo Paulo quando ele fala assim, ó, eu sou um dos maiores pecadores. Eu falo assim, não, mano, eu tô no pare aqui contigo aqui. Você não é o pior de todos, não. Eu acho que sou eu, mano. E eu tô na guerra aqui, irmãos, e vencendo a cada dia. Porque quanto mais, irmãos, você reconhece o seu pecado, mais você deslumbra a santidade do Senhor na sua vida. Quanto mais você olha para dentro de você e vê a sua sujeira, mais você consegue olhar para Ele e ver a sua luz. Mas quando você se acha bom demais, irmão, seus olhos estão cheios de escamas. Escamas de sujeira. Escamas que te levam a viver no mundo. A igreja de Coríntios era uma igreja mundana. A igreja de Coríntios era uma igreja que estava entregue às paixões do mundo. E hoje a igreja no Brasil, irmãos, tem vivido muito isso. As pessoas têm confundido. Engraçado que o povo é o extremo, né, irmão? É 8 ou é 80. Eles têm confundido. Aí você vem e começa a pregar uma mensagem destruindo todo o legalismo, né? E aí você começa a falar, vocês têm que parar com esse negócio de não pode. Porque no legalismo, o evangelho legalista, tudo não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não tem nada disso na Bíblia, né? Mas o cara estabelece o não pode. Aí você vem com a mensagem da graça e traz a liberdade para a pessoa. Aí a pessoa simplesmente confunde a liberdade com a libertinagem. Aí começa a confundir liberdade com libertinagem. Não, irmãos. Santidade, olha aqui para mim. Santidade não é nunca se sujar. Santidade é se lavar sempre. Os santos sempre terão um rio para se banhar. Um rio de águas cristalinas. Amém? Em algum momento você pode se sujar. Em algum momento pode acontecer. Mas você vai lutar com a sua vida inteira para que não aconteça. Mas pode acontecer. A diferença é que você vai ter um rio para mergulhar. Vai ter um rio para mergulhar, irmãos. Um rio de águas cristalinas. Que sai do trono de Deus. E que por onde passa ele traz vida em tudo que toca. Aleluia. Quantos de vocês creem nisso? Então fala assim comigo. Santidade versus mundanismo. Começa hoje um UFC na sua vida, irmão. De um lado, santidade. De um outro lado, o mundo, irmão. Quem vai ganhar? Eu não sei. Mas eu vou estar na arquibancada lá como técnico lá na... Ó, irmão, faz isso. Ó, esquiva agora. Abaixa. Dá um jump. Agarra ele, cai no chão. O máximo que eu posso fazer é dar instruções. Ninguém ensina ninguém a ser santo. Santidade é uma decisão. Santidade é arrancar as âncoras.
Senhor,